Olá, seja muito bem-vindo ao RemaCast, o seu podcast de fé, inspiração e transformação. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e nós estamos aqui nos estúdios da agência Marketing, do meu amigo Marcelo, e também com a transmissão da Help Produtora dos queridos Wellington e Aline. E hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental, a importância do autoconhecimento para ter saúde psicológica. Vivemos um tempo em que falar sobre saúde mental deixou de ser um tabu e graças a Deus por isso, mas ainda temos muito o que aprender e aplicar na prática. E para essa conversa especial, eu tenho a alegria de receber aqui hoje a doutora Cleise Navarro. Ela é psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia, especialista em hipnose clínica e proprietária da Clínica de Saúde Mental Plenos. Cleise, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, eu agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com você também, pastor. Amém. Cleise, a gente percebe que hoje se fala muito mais sobre saúde mental do que antigamente. Eu faço parte de uma geração que, inclusive, quando se falava de problema de saúde mental, era visto como maluco, como louco, né? Na expressão mais chula da palavra aqui. E por que que você acredita que isso está acontecendo hoje? Porque as pessoas estão mais doentes ou porque agora existe uma consciência maior sobre o tema? Acredito que pelos dois, pastor. Não só no âmbito de saúde mental, mas as pessoas da nossa geração, ela está mais preocupada com a saúde em geral. Se a gente for pensar antigamente, uma pessoa de 30 anos não fazia tantos exames quanto faz hoje, né? A pessoa procurava o pronto atendimento ou até um exame preventivo, era muito raro. Hoje as pessoas procuram muito mais a prevenção, então fazem exames, e a saúde mental é algo que elas também têm buscado de forma preventiva, mas ainda existem muitos desafios, né? Então não é como hoje, não é tão comum hoje como fazer um check-up, a pessoa ir ao psicólogo para, de forma preventiva, cuidar da sua saúde mental. Mas sim, tem aumentado muito, também por decorrência do aumento de casos, né? E mais adiante a gente pode falar sobre isso, como teve um aumento muito grande do adoecimento mental, das patologias ligadas, né, ao mental, ao psicológico, então aumentou-se também a fala sobre isso e também a procura. E você acredita, Cleise, que aonde que aconteceu que você percebe, assim, que houve uma virada de chave? E se você acredita que a questão da mídia, a própria pandemia, né, que deixou muitas pessoas com um problema nesse sentido de saúde mental. Eu, por exemplo, quando teve a pandemia, teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade. Eu nunca tive isso na minha vida. E quando eu tive aquela crise de ansiedade, eu creio que o Senhor não quis, mas permitiu que eu vivesse para que hoje eu pudesse entender ainda mais a dor das pessoas, né? Aonde você acredita que houve uma virada de chave nessa questão das pessoas quererem ainda mais buscar ajuda nesse sentido psicológico? Eu acredito, pastor, que a pandemia só potencializou, mas a virada de chave mesmo foi a entrada da internet nas nossas vidas. Uhum. Isso porque antes, quando você tinha uma desavença com alguém, ou quando você precisava lidar com uma pessoa do qual você não queria, você só via aquela pessoa presencialmente. Hoje em dia você vê ela às vezes 24 horas na rede social, então é como se seu problema te perseguisse 24 horas, né. Então você não descansa a mente está sempre em alerta. Sim, E na verdade nós estamos pagando essa conta que começou lá atrás, né, os efeitos da entrada da internet estão vindo agora, sim. não é algo atual. Aham. Essa quantidade de informações que nós estamos recebendo, bombardeando o nosso cérebro e essa constância ali em olhar a vida das pessoas, isso traz um adoecimento mental, porque a gente não tem um descanso para a mente, né? Tudo muito rápido e tudo muito. E nós não nascemos para sermos assim. Perfeito. Eu, inclusive, estava conversando com uma pessoa essa semana e disse a ele, anos atrás, quando nós não tínhamos, né, esse marco da internet, o que acontecia? Haviam as ofensas, né, as palavras que ofendiam a saúde mental mesmo do ser humano, né? E nós sabemos que, às vezes, uma palavra ela dói mais do que você ser agredido fisicamente, né? Nenhuma delas é válida, mas uma palavra ela dói muito.
Só que hoje em dia essa palavra ela tá na internet, né? A pessoa te ofende ali, então você ouve uma palavra, é ofendido, isso te marca durante muito tempo. Agora na internet, cada vez que tu entra, aquela palavra continua ali. Você fica revivendo ela toda hora e quantas vezes você quiser, né? Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, eu também acredito naquilo que você falou, né? Você mais do que ninguém, com todo o conhecimento que você tem, de prática, né? De estar no dia a dia nesse meio, você traz um número para nós, uma estatística que realmente eu também acredito muito nisso, que a internet hoje, ela tem de fato machucado muita gente, né? Sim, a pandemia só potencializou aquilo que a internet já tinha Isso, começado, né? exatamente. Só, eu digo que só destampou o pote de problemas que tinham ali dentro, né? Que as pessoas começaram a procurar o que estava acontecendo com elas, porque elas tiveram que parar ali na pandemia por um momento, né? E como é importante, né, você buscar o entendimento, né, para que você possa curar algo, né? Nada pode ser curado sem primeiro entender, né? E quando a gente fala sobre isso, há um texto da palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, versículo 7, que diz que o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis adquire o entendimento. Ou seja, tem muita gente falando, né, porque não sabe. Sim. Então, quando você busca, eu sempre falo para as pessoas, quando alguém fala algo referente a um assunto, eu pergunto: você conhece o assunto? Você domina o assunto? Você já estudou sobre isso? Você já esteve inserido nesse contexto para poder falar? Porque se você nunca participou dessa situação, nunca esteve inserido ali, vai ficar muito mais difícil você ter algum tipo de conclusão, né? E eu vejo que quando nós adquirimos um entendimento sobre a nossa mente, nós conseguimos cuidar mais dela. Sim, eu acredito tanto nisso que eu gosto de usar uma frase que fala: nós só podemos controlar aquilo que nós conhecemos. E isso se aplica na psicoterapia. Quando que você controla um comportamento? Quando você descobre como você está agindo, por que você está agindo, aí você tem o poder de controlar. Se você não sabe que você faz isso, é algo automático, como é que você controla algo que você não percebe que você faz? Então, a psicoterapia ela convida você para esse lugar, para analisar o seu comportamento de forma que você conheça e controle. Aí você tem a opção: eu quero me comportar assim, eu quero que isso seja relevante e mexa com o meu emocional ou não. O conhecer é você poder escolher, né, também. É isso aí. Pessoal, nós estamos aqui com a doutora Cleise Navarro falando sobre saúde mental. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. E deixa o seu comentário aqui abaixo que eu vou deixar um curtir para você depois da sua mensagem. Cleise, outra questão que eu quero ver com você, perguntar para você muitas pessoas, elas acabam só procurando um psicólogo quando, infelizmente, já estão doentes e não fazem isso de forma preventiva. Por que você acha que ainda existe essa resistência em buscar ajuda antes que a situação piore? Ainda existe, né? Embora nós avançamos muito com a informação sobre a saúde mental, mas eu acredito, pastor, que ainda existe muito preconceito de buscar ajuda como se eu estou buscando ajuda, eu tenho um problema na minha vida pessoal, né? E as pessoas podem saber disso. Ou eu vou estar contando, isso eu escuto bastante. Por que eu vou contar sobre a minha vida para uma pessoa estranha? Não é uma pessoa estranha, né? É um profissional. Uma pessoa estranha é se você parar alguém na rua e começar a conversar com ela e começar a contar seus problemas. Isso é uma pessoa estranha. Um profissional, como na área da psicologia, que é uma área da saúde, ele é um profissional treinado para ouvir. Então, e aí as pessoas pensam: o que falar vai me ajudar? Se a gente pensar até à luz da palavra, a palavra ela tem muito poder, né? Deus criou o mundo através da palavra, e o que nós colocamos através das palavras no mundo tem um grande efeito. Então, a cura ela acontece mesmo através do falar. Mas ainda existe essa resistência de: por que eu vou falar dos meus problemas para uma pessoa estranha? O que isso vai me ajudar? E aí, quando a pessoa se depara com uma situação que ela vê, que ela tem sintomas do qual a medicina não explica, então ela vai lá fazer o check-up dela, tá tudo certo, mas ela ainda tem aquela sensação ruim, aquela sensação de que está infartando. E aí ela chega no pronto-socorro e não está infartando.
aí ela começa a dar ênfase e abrir a possibilidade para a saúde emocional, quando na verdade ela já deveria ter olhado para isso antes. Mas eu acredito que ainda existe a resistência pelo rótulo de que é ineficaz, né? Embora a psicologia é uma ciência, mas ainda existem pessoas que acreditam que é ineficaz. Como isso vai me ajudar? E é o que nós falamos anteriormente. Quando eu entendo como funciona, aí sim eu posso até me beneficiar, né, do que aquilo que eu conheci pode realizar dentro de mim. Então, primeiro eu preciso entender como é a psicologia, o que que ela pode proporcionar na minha vida. A partir disso, ela começa a fazer efeito. É o falar curativo, né? O falar e a escuta treinada. Então, ainda acredito que existe essa resistência pela falta de conhecimento e pelo preconceito. Ótimo. Eu acredito muito nisso. Entendi. A exposição, né, que você falou é um dos fatores. A questão do preconceito, né, você falou agora também, né, Cleise? As pessoas têm muito preconceito ainda. Eu acredito que o maior preconceito e medo também dessa exposição às vezes não é nem a pessoa, mas a família, amigos. Ainda existe isso? Existe muito, né, a vergonha de falar que está indo ao psicólogo. E existem públicos específicos. Hoje eu vejo que os jovens, eles ainda estão mais alinhados com isso, já se familiarizaram mais com isso. Sim. Mas pessoas mais velhas, homens, têm mais dificuldade de procurar o atendimento. É engraçado quando eu recebo alguns atendimentos de homens mais velhos, eles vêm acompanhados da esposa. Como se fosse assim, vai comigo. A esposa é a segunda psicóloga na sala, então, né, Cleise? Tá. E aí a gente realiza aquele primeiro atendimento, eu entendo que é importante, né, para aquele homem estar com aquela esposa, e depois a gente dá sequência pro acompanhamento que precisa ser individual, né, até porque tem coisas que, por mais que a esposa é a segunda psicóloga, ele não vai conseguir falar com ela, porque talvez ele não consiga nem organizar a forma como ele vai falar, não sabe nem como expressar o que está sentindo, né? E uma outra questão também, pastor, que é muito interessante no consultório, o que as pessoas têm uma dificuldade de pensar o que elas vão dizer numa primeira consulta. Só que nunca foi no psicólogo, ela fica com aquela tensão de que tem que falar. Vou chegar lá e vou falar o quê? Né? E mal eles sabem que nós somos treinados, inclusive, para esse primeiro atendimento, que nós vamos instruir, nós temos as ferramentas necessárias para conseguir conseguir extrair aquilo que nós precisamos para ajudar aquela pessoa. Então, a gente não vai sentar lá. Claro, existem abordagens e abordagens dentro da psicologia, né, pastor? Mas a minha abordagem, vou falar por mim, que é uma abordagem analítica, então eu já tenho as ferramentas para conversar com aquela pessoa no primeiro atendimento e eu já sei que ela está tensa para um primeiro atendimento. Isso também afasta muito as pessoas da terapia, da psicoterapia, porque elas pensam, tá, vou chegar lá e vou falar o quê? Sim. É interessante, Cleise, porque eu acabo vivendo um pouquinho disso também, né? Como eu faço muito atendimento pastoral dentro do gabinete, e muitas pessoas também já disseram isso. O que que eu vou lá falar com o pastor, né? E inclusive há pessoas que quando sentam ali no gabinete, elas olham e dizem assim, olha, pastor, eu tô aqui, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que falar. Mas aí é exatamente essa abordagem, né? A minha esposa que diz, meu Deus, amor, você faz uma entrevista com a pessoa, né? Eu quero saber a história dela, quero conhecer um pouco, até para ela começar a ficar um pouquinho mais, se sentindo um pouco mais à vontade para poder abrir o coração dela e a gente poder trazer um conselho, né? Cleise, você falou sobre a questão que hoje muitos, graças a Deus, né? Uma visão um pouco mais ampliada em questão à busca de um profissional, principalmente por parte dos jovens. E o que eu tenho visto hoje, Cleise, é um alto índice de autistas, crianças, né? Autistas, TDAH, TDAH, enfim, essas doenças de ordem emocional, né? Mentais, a gente tem visto que muitas crianças vêm adoecendo mentalmente cada vez mais cedo. Eu tento buscar na escola, no colégio, tudo bem, hoje nós temos ferramentas que conseguem avaliar melhor do que antigamente, né? Eu acredito que seja assim. Mas a pergunta é, quais são os fatores que têm levado essas crianças a adoecerem cada vez mais cedo? E a segunda pergunta é como que os pais ou responsáveis podem agir de forma prática para poder ajudar essas crianças?
Primeiro que a gente tem que levar em consideração que o aumento de adoecimento em adultos aumentou. Esses adultos estão criando essas crianças. Então, já começa desde a criação. Então, muitas vezes eu me deparo com pais que não têm paciência. Então, eles criam filhos tão acelerados quanto eles. Porque, às vezes, a criança tem uma dinâmica. Ela é mais lenta, ela é mais devagar. E é aquele pai e mãe acelerado. Então, o que ela está fazendo? Acelerando também aquela criança, porque ele não dá conta. Esse já é um fator, então. Esse já é um fator, que o adoecimento, ele já acontece no âmbito familiar, dentro da criação, dentro de como é a dinâmica da família. Mais um fator muito importante para as doenças do neurodesenvolvimento, porque isso envolve muito a questão da personalidade da criança. E aí estão confundindo personalidade, comportamento disfuncional com doenças do neurodesenvolvimento. As doenças do neurodesenvolvimento são doenças que a criança nasce com ela, como autismo, o TDAH. Existem também os transtornos de aprendizagem, né, como a dislexia, que aí são outras maneiras que nós conseguimos corrigir. Mas os transtornos do neurodesenvolvimento aumentaram, e não só apenas por nós termos ferramentas para medi-los, mas porque está se tornando confuso o que é transtorno e o que é comportamento disfuncional. Entendi. Se a criança ela é agitada, tem TDAH. Eu acredito que se houvesse essas ferramentas que existem hoje, eu seria diagnosticado com hiperativismo. É isso? Hiperativismo? Hiperatividade na escola, porque eu era extremamente um foguete. E TDAH também, porque não prestava atenção nas aulas, né? Mas eu acho interessante você deixar bem claro isso, né? Porque existe o comportamento e existe um diagnóstico que realmente existe essa deficiência, né? E Cleise, hoje na Clínica Plenos, né? Que é a clínica na qual você é a gerente ali, a proprietária, vocês têm trabalho com crianças também? Sim, nós temos uma profissional hoje, além de eu fazer a parte de avaliação neuropsicológica adulta, eu também avalio crianças, né? Então, muitas vezes, primeiro passa por mim, eu realizo a primeira consulta de avaliação para a gente descartar esses transtornos do neurodesenvolvimento. A partir disso, identificamos que é algo emocional e não um transtorno, eu encaminho para a profissional capacitada, que nós temos uma profissional, que é a doutora Chayane, que ela é especialista no atendimento infantil. Isso é muito importante, porque na minha formação, pastor, eu tinha tanto habilidade, tinha tanta formação, né, para atender adulto como criança. Mas no decorrer dos meus atendimentos, eu fui identificando que são mundos completamente diferentes. Então, às vezes eu estava atendendo uma criança, o próximo era um adulto, eu tinha que virar a chave e mudar totalmente as estratégias de abordagem. E eu senti a necessidade de realmente ter uma profissional só para atendimento infantil, com a mesma linha e a mesma forma que eu atendo. Então, nós alinhamos tudo isso muito bem, tanto que na clínica todas as profissionais nós temos a mesma linha de atendimento, muito humanizado, né, e com muito respeito aos nossos pacientes. E aí eu senti essa necessidade de repassar isso de uma maneira que hoje eu consigo supervisionar, mas existe uma profissional só para aquela faixa etária, só para trabalhar as atividades que são pertinentes para aquele público, e isso fez toda a diferença para nós. Muito legal. Pessoal, nós estamos conversando aqui com a doutora Cleise Navarro, da Clínica Plenos de Saúde Mental. Inclusive, esse mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio e também do cuidado e da saúde mental. Cleise, atualmente, até as empresas, né? Eu vi que agora saiu uma nova lei, que as empresas precisam se adequar a ela, se responsabilizando mais pela saúde mental dos seus colaboradores. Antes não era assim, né? Antes a pessoa ia lá pedir um emprego, coloca para trabalhar, não fazia teste nenhum. E hoje, o que mudou para que isso passasse a ser visto como essencial dentro das empresas? Primeiro, novamente, eu reforço o número de adoecimentos, né? O número de pessoas doentes psicologicamente. Isso porque, né? Antigamente, eu acredito que nós tínhamos um tempo de descanso que hoje nós não temos. Hoje a pessoa ela trabalha dentro da carga horária dela, ela sai e o descanso dela é deitar às vezes na cama e mexer na rede social. Uma mente que continua em atividade. E ali na rede social ela começa: meu casamento não tá bom, olha o casamento do fulano. Nossa, meu emprego não é bom, olha o fulano, olha a empresa que ele está trabalhando. Poxa, minha empresa não tá indo para frente, olha a empresa do fulano, acabou de fechar outro contrato. Então, ele continua, né? E isso aumentou muito os casos de ansiedade e depressão.
Então, com esse aumento dos casos, né, e antigamente, como eu disse, a gente tinha esse momento de descanso, né, era um esforço psicológico também, mas muito mais físico, né? Então, você dormia, você repousava, você conseguia se recarregar para o dia seguinte. Hoje em dia, não. As pessoas, às vezes, viram a madrugada com preocupações e mexendo ali em redes sociais e ainda estimulando a mente. Então, aumentou-se muitos casos. Com o aumento dos casos, não é uma forma de responsabilizar as empresas, tá? Até porque já existiam normas que já exigiam que as empresas tivessem esse cuidado com a saúde mental do colaborador. Mas agora eles querem que um olhar seja mais direcionado, eles precisam de um olhar mais focado nessa área, porque aumentou muito o número de casos, né? E eles querem entender, de certa forma, como resolver esse problema. Então, não é que as empresas estão adoecendo colaboradores. Claro que existem empresas que adoecem mesmo, né? Existem ramos de atividade, como, por exemplo, a gente fala de call center, tem atividades como policial, já é uma atividade extremamente estressante, de risco, onde você coloca a tua vida em risco. No caso do call center, tá constantemente ali. Pensa um call center de cobrança. Quem quer ser um call center de cobrança? Você passa ali 6 horas ouvindo gente te xingar. Então, como que a mente recebe tudo isso, né? Então, isso é um fator que pode desencadear o adoecimento mental, psicológico, mas também as pessoas já estão entrando doentes dentro das empresas. Perfeito. E as empresas precisam se blindar para o que faremos para não potencializar esse adoecimento ou aumentar. Então, elas precisam ter estratégias para que elas consigam gerenciar o que a gente chama de riscos psicossociais. Elas precisam gerenciar para que não aumente esse adoecimento. Perfeito. E esse processo é feito na hora da admissão. Também. Tá, porque a pergunta é a seguinte, a questão, né, que surgiu agora aqui. Eu vou procurar uma oportunidade de trabalho. Eu vou chegar numa empresa, eles vão fazer essa avaliação e vão constatar que eu estou com uma situação emocional, estou doente, emocionalmente falando. Exato. Eles não vão me contratar. Você não acha que isso vai aumentar ainda mais o número de desempregados e a gente já existe por exemplo, nós vivemos numa região, graças a Deus, que temos muitas oportunidades de trabalho, né? As empresas, inclusive, elas têm muita dificuldade em encontrar profissionais. Você não acha que isso vai ser um fator de bloqueio ainda maior para as empresas na contratação? Eu acredito que se olharmos por esse lado, sim, mas temos uma oportunidade com tudo isso. Vou te trazer algumas situações que acontecem na clínica, que é uma das atividades que nós trabalhamos. Inclusive, eu estou à frente desses projetos com alinhamento da NR1 e tudo mais. Sou eu quem cuido desse setor na empresa, lá na clínica. Então, uma das coisas que eu vejo como oportunidades. Quando a gente tem, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu com um colaborador, que ele teve um surto dentro da empresa. E naquele momento ele pediu o desligamento da empresa. Um colega de trabalho percebeu que ele teve surto, que ele inclusive tinha pedido o desligamento e foi falar com a empresa que não, ele estava passando por um problema familiar, né, que não tinha a ver com a empresa. E a empresa entrou em contato comigo, buscando ajuda, o que eles fariam nesse caso, se eu conseguiria ajudar ele. E aí ele veio, nós começamos um acompanhamento que durou 2 meses, né? Mas no primeiro mês ele já estava bem diferente, nós conseguimos alinhar que aquilo que ele estava sofrendo não tinha absolutamente nada a ver com a empresa, mas que era uma questão pessoal que estava interferindo ali na empresa. Então, onde eu entendo uma oportunidade ali? Se ele simplesmente sai da empresa, ele é uma pessoa com um desequilíbrio emocional, uma patologia, até uma depressão, ansiedade, que vai precisar se realocar de novo no mercado de trabalho, porque ele precisa trabalhar, e ele vai entrar numa empresa doente. E aí ele vai trazer outros problemas. Ali, o que aconteceu? Eles entenderam que eles precisavam ajudar o colaborador. A empresa entendeu A isso. empresa Que entendeu. legal. Ao invés deles empurrarem ele para fora como um problema, eles acolheram, ajudaram ele a resolver, e ele conseguiu. É muito legal isso. Eu acredito que as empresas precisam também dessa sensibilidade, né, serem realmente humanos nesse sentido, né? Porque uma pessoa, às vezes, tratada nessa saúde mental, ela pode desenvolver algo extraordinário na empresa, né? Potencializa muito até o resultado da empresa, uma pessoa que ela consegue usar as melhores habilidades dentro dela. E é interessante porque
isso acontece de forma corriqueira e as pessoas estavam empurrando essas pessoas para fora. Só que essas pessoas iam parar em outras empresas. Aham. Então, nesse caso, a gente vê uma responsabilidade social também da empresa, né, de não só empurrar a pessoa para fora. E é interessante que o colaborador fique extremamente grato. Aí, às vezes, eu escuto assim de empresas, né, quando eu dou até esse exemplo, eles falam, tá, mas então a gente tem que obrigar a pessoa a fazer terapia? Não, é a mesma maneira se você tem um colaborador que está com hipertensão. Aham. Você vai dizer para ele, olha, tem um médico da empresa, você quer que a gente agende uma Gestão. consulta? Sim, Uhum. vai dar uma orientação, porque muitas vezes as pessoas precisam de orientação. Então, eu acredito que a norma, ela vai muito mais nesse sentido. E também o que acontece, pastor? Eu contrato uma pessoa, já aconteceu também, vou dar esse exemplo. Eles pediram para eu fazer a avaliação inicial de contratação e eu faço aquela avaliação psicossocial. O que que é essa avaliação? Hoje ela não é obrigatória para todas as atividades e todas as empresas, só para empresas que trabalham com riscos, como por exemplo altura, confinamento, né? É obrigatório. E aí, quando eu faço a avaliação, eu estou dizendo se essa pessoa está apta psicologicamente a trabalhar nessa atividade de risco. Por quê? Pensa numa pessoa com depressão que vai trabalhar com altura. Hum. A chance de ela se colocar em uma situação de risco e até cometer um suicídio é muito grande, né? Então precisa ter esse olhar. E ali naquele momento, se eu identifico que a pessoa tem uma patologia, uma depressão, uma ansiedade, eu preciso também colocar não apto e muitas vezes eu comunico para a empresa de uma forma que eu não vou expor a pessoa, que ela tem uma condição de saúde que precisa ser avaliado e não necessariamente que a empresa não vá contratá-la, mas a empresa precisa estar ciente onde alocá-la, que talvez não é naquele setor, mas em outro. Uhum. E ter um olhar mais delicado para ela. Você quer contratar essa pessoa? Só que assim a gente precisa acompanhar essa pessoa, porque ela pode adoecer. Uhum. Ah, mas é uma pessoa muito boa, veio por uma indicação. Então, podemos contratar, mas vamos acompanhá-la, vamos dar o suporte que ela precisa. Então, por isso que eu acredito que é um espaço de oportunidade e não apenas da gente rotular todo mundo e, em vez de a gente colocar para fora da empresa, talvez a gente vai conseguir cuidar melhor até mesmo dentro da empresa. Perfeito. Filipenses, Paulo, no capítulo 2, versículo 4, ele diz que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E isso é a humanização que a gente falava, que eu acredito que é de suma importância dentro das empresas, né? Pessoal, nós estamos aqui nesse podcast abençoado, RemaCast, junto com a doutora Cleise Navarro. Quanta informação importante. Depois, aqui na legenda, estará todo o endereço da Plenos Saúde Mental, da Clínica Plenos, onde você vai poder entrar em contato com a sua equipe, se você se interessou também. Não se esqueça de nos seguir aí, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e fazer o seu comentário aqui embaixo, seu nome, de onde você é, qual é a cidade, se você está sendo abençoado com essa programação. Existe uma coisa, Cleise, que eu sempre gosto de perguntar para os psicólogos. A doutora Chayane, que é uma pessoa da sua equipe, né, uma profissional que você acabou de relatar sobre ela, que ela cuida das crianças, eu lembro que uma vez ela conversou comigo e ela falou assim, pastor Rafael, eu quero fazer psicologia. E eu falei para ela, meu, Chaya, que legal, faça assim, isso vai ser muito especial. Porém, o meio acadêmico, e principalmente nessa ciência, o conceito que muitas pessoas têm é de que a pessoa que é inserida nesse contexto, ela perde a fé. Então a pessoa ela caminha na fé, caminha com o Senhor Jesus Cristo, e quando ela é inserida dentro desse campo universitário, principalmente na saúde mental, psicologia, psiquiatria, a pessoa passa a não acreditar mais nas coisas de Deus e acreditar somente na ciência. Como que foi para você aí a experiência que você teve no campo universitário e até hoje mesmo na sua função? Como você consegue separar o que é fé e aquilo que é ciência? De fato, o curso de psicologia, ele te incentiva a ser mais teórica, técnica e, de certa forma, a religião não entra ali, né? A fé também muitas vezes não entra ali. Mas isso tem mudado bastante, não ainda dentro das universidades, mas quando nós saímos no momento de atuação, né? Mas para mim, desde o início, quando eu me formei, comecei a faculdade em 2010, então já tem um tempo, né?
E lá naquele período já era muito difícil, porque nós já éramos muito atacados, né? Então, por exemplo, você vai ver a história de Freud, ele trata a religião como uma muleta. Ele diz que isso é uma muleta para o ser humano. Então, isso dói, né? Ouvir dentro de uma universidade, ainda mais no meu caso, eu nasci cristã, né? Os meus pais são cristãos desde que eu nasci. Então, desde pequenininho, eu estava na frente da igreja recitando versinho, cantando música. Então, isso faz parte da minha vivência. E ouvir tudo aquilo foi difícil. Mas eu acredito que quando você tem uma fé alicerçada, bem resolvida, você entende que nem tudo você pode absorver. Então, ali naquele momento, eu absorvi o que era importante para ajudar as pessoas depois, e aquilo que não era relevante, que batia de frente com os meus princípios, eu consegui separar. Como isso aconteceu, pastor? Só Deus pode explicar. Mas, de fato, foi um grande desafio, porque a universidade incentiva muito isso, a gente ignorar. E hoje, atendendo, eu vejo como isso é um perigo, porque quando eu realizo os atendimentos, cada vez mais eu percebo que para que uma pessoa ela esteja equilibrada, ela precisa estar em equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Significa que eu vou falar de religião na terapia? Se a pessoa quiser, sim, mas se ela não quiser, eu jamais vou falar sobre isso. Mas se ela me der um espaço e ela colocar isso como importante, então eu vou junto. Então eu sempre oriento, olha, você tem a tua fé, isso é muito importante, porque não adianta você ter um corpo sadio, uma mente sadia, só que o seu espiritual está devastado. Não encontra o equilíbrio, é como se sempre faltasse alguma coisa. E de fato está faltando. Eu sempre utilizo o exemplo da questão da alma, corpo e espírito como um tripé. Um tripé que segura o celular aí, né? Esse tripé, cada pezinho dele é uma área desse tripartido que Deus nos criou, né? O corpo, a alma e o espírito. O meu corpo é essa matéria que eu cuido dele na alimentação, exercício físico, a minha alma, a minha psique, as minhas vontades, meus desejos, as emoções. E a questão espiritual é o que me conecta com a divindade, que me conecta com Deus. E é espírito que me conecta com Deus, né? Então, se uma área dessa estiver débil, o que vai acontecer? O tripé cai. Isso quer dizer o quê? A minha vida ela não está completa. Existem pessoas que dizem assim: Pastor Rafael, eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho uma condição estável boa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma empresa, tenho meus negócios, eu tenho uma família maravilhosa, mas eu sinto um vazio muito grande. E esse vazio sempre é do tamanho de Jesus, né? Para que Jesus entre no coração da pessoa. Então, se não trabalhar as três áreas, de fato, eu vejo, biblicamente, também me dá o amparo, de que o ser humano ele não é completo. Não é. E que desafio, né, doutora Cleise? Muito, porque eu fui sempre desafiada a isso, porque na psicologia, como eu disse, existe uma grande barreira ainda. Existem muitos psicólogos que, ouvindo a gente falar sobre isso, vai dizer, meu Deus, que absurdo, né? E hoje eu vejo que a eficácia nos meus Vamos cancelar. como a espiritualidade, né, de Deus dentro de uma terapia. E eu vejo que a eficácia dos meus atendimentos, ela é 100% voltada a essa visão da tríade, corpo, mente e espírito. E você sabe que nos meus aconselhamentos, e você possivelmente já recebeu algum paciente lá, né? Porque a pessoa vem conversar comigo, antigamente, Cleise, para ser pastor, tinha suas dificuldades, mas o gabinete se resumia ao quê? O pastor recebia um fiel, ouvia a dificuldade dessa ovelha, e ao final ele olhava para a ovelha e dizia, vamos orar. E a gente orava e a ovelha ia para casa feliz da vida. Só que com o acesso à informação hoje, as pessoas sentam na nossa frente e você tem que ser um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de médico, um pouquinho de advogado, um pouquinho de tudo, porque elas querem a resolução do seu problema. E durante essa transição, eu peguei exatamente essa transição, né? Peguei a transição lá que a gente orava pelas pessoas, e glória a Deus por isso, e agora que a gente aconselha e ora. E esse conselho, às vezes, não é nada fácil. Por isso a busca importante, né? A busca dos pastores em querer aprender mais. Eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociências também para entender um pouquinho mais do ser humano. Mas existem momentos que eu olho para a pessoa e o Espírito de Deus fala ao meu coração que aquilo que a pessoa está passando é psicológico. Ela precisa procurar ajuda. E eu não tenho mais nenhuma dificuldade hoje
Se é espiritual, tudo bem, eu entendo, eu tenho a sensibilidade, o discernimento para saber que é espiritual, nós vamos orar. De qualquer forma, vai haver oração. Mas às vezes eu oro e digo, ó, eu vou te dar um conselho. Tá aqui, ó, procura doutor tal, doutora tal, procura o advogado tal. Por quê? Porque essa é uma questão que eles precisam resolver para você. Eu posso te auxiliar e te ajudar, eu te conecto com essas pessoas. Entendeu? Então, nós precisamos realmente quebrar esse tabu aí entre ciência e religião, né? Que a religião, falou de psicólogo, é porque é para as pessoas que possuem demônios, né? A pessoa está endemoniada, então depressão é não ter o que fazer. Não, não é verdade. Hoje eu consegui entender e saber separar muito bem essas coisas. Perfeito, pastor, perfeito, porque isso significa responsabilidade, né? Você não pode simplesmente, a pessoa tem uma doença, ela tem uma enfermidade, né? Ela tá com diabetes. Vamos orar. Não, vamos orar, mas você precisa procurar um endócrino, um clínico, alguém para te ajudar. E isso é responsabilidade, perfeito? Eu, um dia conversando com um psiquiatra, um amigo meu lá de Joinville, ele esteve falando sobre saúde mental e pregando uma palavra na igreja, foi muito bom, Dr. Rodrigo Assunção, e ele, quando ela terminou, eu falei assim, Rodrigo, eu preciso fazer uns exames, porque faz muito tempo que eu não faço exames. Aí ele falou assim, não, vamos fazer, e ele deu uma relação de exames para serem feitos, e quando veio o resultado, eu fui lá em Joinville, na clínica dele, ele falou assim, pastor Rafael, você está em depressão. Eu disse, tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus. Ele falou, pastor, eu sei que tu é espiritual, mas vamos parar de espiritualizar as coisas e você precisa repor algumas vitaminas. Pela medicina, ele me falou, os números que apresentam os exames, você estaria em depressão. Porque depressão não necessariamente vai colocar você no fundo de uma cama, nada disso. Então você falta vitamina D, falta magnésio, falta ferro, enfim, uma porção de vitaminas que faltavam no meu corpo, que clinicamente falando eu já estaria num quadro de depressão. Sim, porque depressão, ela não é falta de vontade ou só a pessoa estar triste. A depressão, ela é uma desregulação em neurotransmissores, então ela é química. Ela não é que a pessoa ela está daquela forma porque ela quer. Não, existe algo no cérebro dela, até na estrutura, que está mudando. Então precisa, assim, agora, todos os casos precisam de remédio? Naturalmente, o nosso corpo, ele já cria, né, as enzimas e os neurotransmissores necessários para que isso aconteça. Mas, às vezes, pela rotina, por conta de como nós estamos, isso tem uma baixa. E, às vezes, a gente precisa fazer isso de uma forma medicamentosa ou numa mudança de rotina, alimentação. Quando eu trato pacientes com depressão, por exemplo, pastor, eu falo para eles que é um combo. Eles precisam cuidar da alimentação, do físico, porque a atividade física é a liberação de dopamina, e a pessoa com depressão, ela tem dificuldade nos neurotransmissores de serotonina, neuroadrenalina, dopamina. Então, eu preciso fazer com que o corpo dela comece a se regular de novo. E é uma tríade também. Corpo, alimentação e a mudança de rotina, que é parte da terapia. Ela precisa vir na terapia, eu preciso entender o que ela fez, né? Que às vezes os pacientes, eu acho muito engraçado que eles falam assim, mas, doutora, toda semana eu vou ter que vir aqui? Toda semana, porque eles têm uma ideia como médico. Tem que comer todo dia também, não tem? Exatamente. E assim, pastor, eu sempre gosto de dizer que, poxa, um tratamento psicológico não é algo barato. Mas a conta de você não cuidar do seu psicológico é muito mais cara. Né? Porque daí envolve tua família, teus filhos. Então, você não está adoecendo sozinho, você está adoecendo toda aquela família. Sim. E se você se prevenir, se você já trata de forma preventiva, a conta não vai ser tão alta quanto você tratar quando você já está com depressão. Aí você vai ter que estar lá no meu consultório toda semana mesmo. Sim. Porque eu preciso entender se as estratégias que eu te dei estão funcionando, porque se não estiverem funcionando, doutora, eu vou vir só uma vez por mês. A chance desse mês que você tá ali sozinho por conta de você ter pensamentos, até pensamentos de suicídio, é muito grande. E eu não tô te acompanhando. Perfeito. Eu não sei como te instruir. Então, semanalmente, para pacientes mais graves, é o que eu sempre indico. E às vezes eles se assustam. Porque, como eu disse, eles pensam, poxa, mas toda semana, doutora, eu vou ter que vir? Ei. Toda semana. Eu acho interessante, né, que algumas pessoas dizem, hoje eu tô tão depressivo. Não, você tá triste.
Sim. Tristeza é uma coisa, Tô com o meu TDAH atacado. algumas pessoas acabam usando isso, né? Mas a depressão é muito mais do que Uhum. não minimizar, né, a tristeza que a pessoa está passando, Uhum. mas é muito além disso, né? Complexa. Você está aqui no RemaCast, hoje essa entrevista muito especial com a doutora Cleise Navarro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Cleise, uma coisa que eu sempre falo, eu gostaria da sua opinião, tá? E se você falar que eu estou errado, eu vou mudar. Eu sempre digo para as pessoas que a ansiedade é excesso do futuro. Depressão é o excesso do passado. E o estresse é o excesso do presente. Isso faz algum sentido? Perfeito, faz. A única confusão que as pessoas têm com a ansiedade, pastor, é que elas acham que a ansiedade tem a ver com uma hiperatividade. Então a pessoa está agitada, ela está ansiosa. Não. A ansiedade é aquela quantidade de projeções do futuro que não vão acontecer, porque eu sempre falo que 90% das coisas que acontecem na mente do ansioso não vão acontecer realmente, só acontece dentro da mente dele, mas é uma preocupação excessiva com tudo, e normalmente são projeções bem ruins, tá? A ansiedade nunca traz projeções boas, sempre muito pessimistas, né? Porque a ansiedade, ela é uma desregulação também. A ansiedade em si, ela é normal, mas o transtorno de ansiedade é uma desregulação também do sistema límbico, que é das emoções. Então, é como se a pessoa estivesse constantemente em alerta. A ansiedade em si, ela libera adrenalina, que é para você estar numa situação de perigo e você precisa fugir. Você ter um transtorno de ansiedade é você sentir que você está em alerta 24 horas. É como se você pegasse um carro e deixasse o motor dele ligado por 40 anos, por 50 anos. Você está constantemente em alerta. E a mente não foi feita para ela estar constantemente em alerta, né? Então, sim, a ansiedade ela é uma preocupação excessiva com o que ainda vai acontecer. Então, faz sentido. O futuro. O excesso do futuro. Do excesso do futuro. E a depressão, tem alguns pacientes que eu acho muito interessante que eles falam assim: doutor, eu gosto de guardar tudo. Gosto de guardar tudo. O papelzinho da bala que eu ganhei do meu marido de 1800. Gosto de guardar tudo. Aí eu falo assim, olha, você está morando muitas vezes em um lugar onde não se deve. O lugar onde nós temos que morar é no presente, porque é o único lugar onde a gente pode fazer alguma coisa. Morar no futuro traz frustração, você não pode fazer nada lá. Morar no passado traz desespero, já passou, não tem o que você fazer mais lá, né? Então também traz tristeza. Ah, mas são lembranças boas. Mas até as lembranças boas do passado não tem que ser mais tão visitadas. Por quê? Porque você vai comparar com o seu presente. Você vai dizer, nossa, meu marido era tão carinhoso naquela época. Olha, ele me deu esse bombom. Olha como ele é. Hoje ele não é mais. Nossa, que saudade daquele meu filho. Nunca mais ele veio me visitar, mas olha quando ele vinha. Então, visitar com frequência o passado, até as lembranças boas, também não é sadio. O lugar onde nós temos que viver é no presente. E também com equilíbrio, porque realmente o excesso de presente, eu viver só olhando para o agora, me traz também o estresse crônico, né? O estresse em si. Mas sim, eu olhar demais para o passado, seja até para as coisas boas, vai fazer com que eu me frustre. Porque eu vou me comparar com os dias atuais e eu vou sempre estar naquela, o que a gente chama hoje de nostalgia, né? Sim. Aquela nostalgia de como eu era feliz naquela época, nossa. E nem todo mundo sabe separar isso. E a Bíblia diz que nunca com sabedoria tu dirias que os dias passados são os melhores do que aqueles que você está vivendo hoje, né? Olha o que o nosso manual de vida diz. Então, isso é muito alinhado com o que a ciência da psicologia pensa também. O lugar onde se deve viver é no hoje, nunca no amanhã e nem no ontem, porque nada tem para ser mudado ou melhorado lá, não está nas nossas mãos. Aham. Outra coisa, Cleise, que as pessoas confundem muito: psicólogo e psiquiatra. Existem outros, né, profissionais da área da saúde, mas vamos focar nesses dois. Qual que é a diferença? Qual que é o papel fundamental? Qual é a forma de tratamento dos dois? Em quais dos casos cada profissional deve ser procurado? Psicólogo tem que ser procurado nessa situação, psiquiatra tem que ser procurado nessa situação. Qual é a diferença? Eu gosto de usar um exemplo que é assim, o psiquiatra, né? Claro que existem ótimos psiquiatras que eles não são só a base da medicação, eles conversam, entendem, isso é um bom profissional. Mas se você pensa num psiquiatra que você só vai para buscar uma receita, ele está tratando o seu sintoma. Uhum.
né? O sintoma da tristeza, ou da agitação, ou da preocupação frequente com o que vai acontecer. O psicólogo ele vai tratar a causa. Porque o sintoma, você toma a medicação, você vai ficar ali por algumas horas anestesiado, né? Ou ali vai aquietar, vai dar uma equilibrada no humor, né? Que existem as medicações neutralizadoras de humor. Mas e depois? Você precisa entender o porquê você chegou até ali, né? Então, o psiquiatra ele é extremamente importante, sim, né? E existem ótimos profissionais que vão te ajudar também a entender e qual a medicação e o tratamento mais adequado, né? E eu recebo muita indicação de psiquiatra também de, olha, agora você tem que fazer terapia, né? O psiquiatra orienta o paciente e isso é o cenário ideal, é a pessoa tratar. E em que momento que eu também encaminho para o psiquiatra? Quando eu já dei todas essas estratégias que eu te falei e a pessoa vem na semana seguinte, doutora, eu não consegui fazer nada. E aí eu entendo que ela não tem mais energia, ela não tem força para fazer sozinha. Ela precisa de uma ajuda medicamentosa. E aí é onde a gente encaminha. Então, o psiquiatra, ele vai agir no tratamento medicamentoso e também nas orientações de algumas linhas de tratamento. Já o psicólogo, ele vai agir no entendimento, na mudança de rotina. Claro, né, pastor? Se a gente vai atender um paciente com depressão, a gente não quer ficar pensando o que aconteceu na infância dele. Pelo menos na minha abordagem, não. Eu quero fortalecer ele, o que a gente chama de fortalecimento de ego. Então, eu quero que ele se sinta forte, passe por essa situação primeiro, para depois a gente entender o que levou ele a essa situação. Mas naquele momento eu preciso tratar o como ele está se sentindo, porque se eu ficar buscando, ele vai ficar mais triste, né? E as pessoas acho que têm essa visão de que, poxa, eu tô triste, vou fazer o quê no psicólogo? Vou ficar falando da minha infância? Calma, não, a gente vai falar da sua infância, mas não é agora. Nós temos esse feeling de saber que agora é a hora de te fortalecer. Você está em um processo de vulnerabilidade, né, emocional ali, e a gente precisa te ajudar, e depois a gente vai entender para que você não fique caindo nesse buraco toda hora. Porque o que acontece muito, pessoas que tratam só o sintoma, né, só com a medicação, elas ficam tendo casos de depressão, por exemplo, recorrentes. Então, é aquela pessoa que melhora, passa 2, 3 anos, cai de novo. Melhora, passa 2, 3 anos, cai. E aí ela começa também a se automedicar. Ela tomava um antidepressivo lá e em 1998 ela quer tomar o mesmo antidepressivo agora. Sim. Já não funciona mais também. Então, a diferença do psicólogo para o psiquiatra é essa. E aí, depois disso, também tem os terapeutas diversos, né? Exato. Que aí a gente também, às vezes, indica terapeuta ocupacional, né? Então, nós, como psicólogos, psicanalistas, nós, como psicólogos, nós temos também um olhar que eu acho muito interessante quando a gente fala principalmente das doenças do neurodesenvolvimento, diferente do psiquiatra. Então, por exemplo, hoje o que acontece muito com criança, os pais levam a criança no neurologista ou no pediatra, e ele mesmo fala, ó, eu preciso, por exemplo, de uma avaliação neuropsicológica, que é uma das avaliações que eu realizo lá na clínica também, eu, a doutora Renata. Então, por que ele quer isso? Ele quer um mapeamento de como essa criança funciona. Você acha que o psiquiatra vai ter tempo de fazer isso? Não, tem uma fila esperando para ele atender. Então, ele encaminha, e aí não pode ser qualquer profissional. Precisa ser um profissional da área da saúde, no caso o psicólogo, que tem também a formação em avaliação neuropsicológica, para trazer para ele um mapeamento de como aquela criança funciona de forma cognitiva para ele fechar o diagnóstico. Então, eu sempre falo para os pais, nunca vão um médico que vai te dar o primeiro diagnóstico de olhar para a criança em 15 minutos e dizer o que ela é. Não é assim que funciona. Eu faço essa avaliação, eu sei como ela é complexa. Às vezes, pastor, para a gente fechar um diagnóstico de uma criança ou de um adulto, vai 6 meses. Né? Eu dou um prazo de 3 meses para minha avaliação neuro, porque eu preciso ter certeza de todos os pontos que eu avaliei, que não é só eu colocar testes para a pessoa fazer, eu preciso pegar aqueles números e transformar eles em sintomas, em comportamentos, entender aonde eles estão se encaixando na vida daquela pessoa, entender na história da pessoa se aquilo é algo pontual ou se sempre existiu, que é muito importante. Então, nessas questões, por exemplo, de diagnóstico, eu confio muito em pais e pessoas que procuram diversos profissionais, procuram um atendimento multiprofissional. Eu quero entender como eu funciono, eu preciso de uma medicação, então talvez eu vá no psicólogo, no psiquiatra, no neurologista, sim, a gente está falando da tua saúde, você precisa procurar todos eles. Eu acredito que é muito nesse sentido que a gente diferencia também. Eu vou te dar 2 minutos para você me falar sobre essa questão da hipnose clínica. É verdade que quando chega na tua clínica, você pega uma mandala
e fica na frente da pessoa, eu te hipnotizo agora, seja um cachorro, é assim? A Tipo hipnose? pica-pau? É assim? Como que Não. funciona isso? Não, pastor. Rapidamente me fale Sim, sobre isso. não, pastor. A hipnose é um tratamento muito mais profundo, né? Eu via que muitos pacientes passavam anos comigo mesmo e eles não conseguiam acessar coisas do subconsciente, porque existe uma parte do subconsciente onde a gente entende que ficam as memórias de longo prazo e tudo mais. E aí eu fui buscar esse conhecimento, né, de forma muito responsável e científica, não é um curso de internet, não é, né? Tanto que até as pessoas comparam, Cleise, mas eu fui em tal fulano, comparam valores e tudo, eu falo, Perigoso. perigosíssimo. Já atendi situações da pessoa de ir num hipnoterapeuta que não era psicólogo, tá? Inclusive, e da gente precisar trabalhar de novo em cima daquela causa, porque foi retirado um comando que fez uma bagunça. Mas a hipnose, só para passar bem rapidamente, ela trata questões de traumas, vícios, coisas que você não consegue fazer conscientemente. Sabe aquela pessoa, pastor, que já está no limite, que diz assim, ó, eu já tentei terapia, eu já tentei de tudo, eu não consigo? É para essas pessoas que a hipnose é indicada. Às vezes até vem algumas pessoas lá na minha clínica para fazer, eu falo, não, vamos caminhar na psicoterapia. Então não tenha mandala, então. Não tem a mandala, não tem o relógio, não tem. Que legal. É porque existe um tabu, né, formado na mente das pessoas. Eu lembro que quando você foi fazer a faculdade, ainda a pós-graduação, né, eu ainda te questionei, né, como você ia lidar com isso, com a regressão, mas não tem nada a ver com Nada, não tem absolutamente nada a ver. Eu sempre dou um exemplo. Você quer um exemplo de quando você é hipnotizado? Assistindo um filme. Você assistindo um filme, A própria programação neurolinguística já trabalha com hipnose. Então. Se as pessoas entenderem. ou seja, toca a tua emoção, grava na tua memória, não é real. E a parte que a gente trabalha na hipnose da mente é uma parte que ela não é real. Então, a gente consegue colocar ali dentro informações, a gente consegue colocar sugestões positivas. Por isso também é tão perigoso, a gente precisa saber quem vai fazer o processo, né? Porque a hipnose de forma séria não existe sugestão, né? Não, quem Sugestão direta, né? Existe quem escolhe realmente é o paciente que está ali, né? Sim, a gente... Qual é o caminho do transe? É transe, né? A palavra que é usada? Isso, é o transe. Do local onde que ele vai se encaminhar, ele mesmo se encaminha. Totalmente. A gente só caminha junto com ele, né? E aí, quando a gente encontra que ele tá numa situação de perigo, a gente auxilia ele, às vezes, a sair um pouquinho e voltar pro transe. Só. Mas só e tudo isso, né? Porque é bem complexo. Mas é um processo natural da nossa mente. Só que a gente, às vezes, precisa de alguém para nos ajudar, para nos conduzir, né? Interessante. Cleise, antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e talvez esteja passando por um momento de dor emocional e que não tem e que tem medo de buscar ajuda. O que você diria em breves palavras para quem está nos assistindo? Você pode falar com ele agora. Primeiro que buscar ajuda é um ato de coragem. Fazer o processo de autoconhecimento sempre digo que são para pessoas corajosas, pessoas fortes, porque não é fácil a gente lidar com as nossas dificuldades, com os nossos erros, com os nossos fracassos, e olhar para tudo isso é um ato de coragem. Então, se em algum momento você sentiu a necessidade de que algo precisa ser mudado dentro de você, não hesite em procurar ajuda. Faça isso porque é o ato mais corajoso e mais amoroso que você pode fazer por você e pelas pessoas que você ama, até porque as pessoas que você ama merecem a sua melhor versão. Muito obrigado, doutora Cleise Navarro, por esse bate-papo tão necessário. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, o seu trabalho à frente dessa clínica tão importante aqui para a nossa comunidade, para a nossa região. E se você que está nos assistindo está passando por dificuldades, olha que incrível aquilo que a doutora Cleise falou, né? Pedir ajuda é um sinal de coragem. É isso que nós precisamos ter. E a sua vida é muito preciosa para Deus. A Bíblia fala nos Salmos, de número 34, versículo 18, o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito abatido. Salva-os do espírito abatido. Esse foi o RemaCast. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e nós nos encontramos no próximo programa. Fique na paz, que Deus te abençoe.